Os monarcas são entidades aterrorizantes, seres divinos da destruição, que travaram uma guerra contra os governantes e espalharam o caos pelo universo. Mas entre eles, quem é o mais forte? Hoje vamos ranquear os 7 monarcas mais poderosos, em uma escala de forma absurda. Eu te garanto, o primeiro lugar é completamente insano, então fica até o final para não perder nada. Em sétimo lugar, o monarca da transfiguração, Iogomunti. Esse ser bizarro era um dos aliados mais leais do monarca da destruição, e possuía habilidades extremamente perigosas. Iogomunti podia levitar livremente do chão. Também podia criar vários portais para transportar seu exército entre mundos. No entanto, ele via os humanos como uma espécie fraca e inferior, como notado quando ele chamou Sung Huan de fraco, e não achou que valia a pena enfrentá-lo em uma batalha. Com isso, apesar do grande orgulho que ele tinha, ele ainda era inteligente o suficiente para reconhecer que não tinha chances contra Ji-won, sem apoio de Antares. Mas o que fez Iogomunti cair nessa posição foi sua derrota humilhante para Sung Ji-won. O caçador sombrio simplesmente obliterou o coitado. Esse monarca prova que, apesar de sua periculosidade, ele não estava no mesmo nível dos mais fortes desta lista. Mas calma que daqui pra frente as coisas só ficarão mais brutais. Em sexto lugar, o monarca das bestas, Rakan. Um ser brutal e selvagem que representa a força física absurda. Esse monarca tem a aparência de um verdadeiro deus da guerra, com músculos absurdos e um instinto assassino que o torna um dos lutadores corpo a corpo mais poderosos da obra. Seu estilo de combate é focado na pura destruição, esmagando inimigos com força bruta, e possui a velocidade incrível e uma durabilidade acima da média. Ele também era capaz de mover objetos telecineticamente e possui uma regeneração fora do comum, além de conseguir transmutar seu corpo. Porém, por ser muito egoísta e afobado, ele não passava de um covarde. Quando encarava um oponente superior ao dele, ele recuava. E foi mais um que o Sung Ji-won o derrotou, lhe dando uma passagem para ir abraçar o capeta. Em quinto lugar, o monarca dos demônios, Baran. Diferente dos anteriores, Baran demonstrou um nível de poder muito mais impressionante. Um grande diferencial de Baran é a sua capacidade de manipular relâmpagos, algo que tornava suas batalhas espetaculares. Seus poderes eram tão avassaladores que poucos podiam enfrentá-lo, sem sofrer grandes consequências. Baran podia se mover em velocidade incrível e possuía imensa durabilidade. Também foi capaz de invocar seu exército de demônios através de portais. E acima de tudo, ele era capaz de cuspir torrentes de relâmpagos, aplicando um ataque devastador em seus alvos como um efeito bônus. Mas mesmo sendo forte, ele ainda não estava perto dos verdadeiros monstros desse ranking. Em quarto lugar, a monarca das pragas, Kerecha. Agora sim as coisas começaram a esquentar. Essa criatura aterrorizante é conhecida por seu poder de controlar venenos e espalhar doenças fatais. Seu corpo é repleto de tentáculos, e sua aparência grotesca já diz muito sobre sua natureza mortal. Seu controle sobre doenças e pestes a tornava uma inimiga formidável. Essa monarca possuía força imensa. Foi capaz de criar mãos gigantes a partir de mana para o seu próprio uso. Com seus parasitas, Kerecha é capaz de reanimar e controlar os mortos. Ela foi capaz de se transformar em um monstro inseto com vários apêndices saindo de suas costas, sendo composta por um enxame de insetos que ela podia então invocar e usar como armas. E por fim foi capaz de lançar um feitiço entre ela e outro indivíduo que o impedia de mentir um para o outro. Apesar de ser uma monarca poderosa, Kerecha não teve um desempenho impressionante contra Ji-won. Na batalha contra ele, ela foi completamente massacrada, mostrando que comparado aos próximos monarcas dessa lista, seu nível de força era inferior. Em terceiro lugar, o monarca do gelo, Ho-Chen. Ele é um dos monarcas mais inteligentes e calculistas, e sua habilidade de manipular gelo é simplesmente destruidora. Não apenas conseguiu congelar exércitos inteiros em segundos, como também demonstrou um nível de poder assustador em combate. Ele participou diretamente da invasão à Terra, e foi um dos responsáveis pela morte do Goku-Rei e do pai do Sung Ji-won. Suas habilidades mais notáveis são indução de sono e manifestação do corpo espiritual, no qual todos os monarcas possuem também. Ele era capaz de cuspir torrentes de gelo de sua boca, permitindo que ele congelasse qualquer coisa em seu caminho. No entanto, esse ataque poderia ser negado se sua boca fosse fechada ou bloqueada à força,
antes que ele pudesse dispará-lo. Outra habilidade que ele conseguia usar era a capacidade de criar enormes ondas de gelo, quase sem esforço. Ou dar gelo em armas, criar monstros de gelo e invocar enormes tempestades de gelo. E foi capaz de assumir outra forma, que lhe deu uma aparência jovem. E uma peculiaridade dele era fazer humanos comuns dormir apenas estalando os dedos. Porém, por mais forte que fosse, Ho-Chan não era páreo para o Caçador Sombrio, sendo derrotado de forma brutal, pegando a morte de Gongu-Rei. Em segundo lugar, o Monarca da Destruição, Antares. Conhecido como Rei dos Dragões, era simplesmente um monstro absoluto. É o segundo ser mais poderoso entre os monarcas e o maior inimigo do Sung Ji-won. Seu poder de destruição era tão colossal que matou milhares de pessoas, por isso até os governantes temiam sua existência. Ele possuía a habilidade de se transformar em um dragão gigantesco, tornando-se quase invencível, superando até o Washborn em poder bruto. Antares era capaz de liberar um grito infundido de mana de sua alma que levaria aqueles mais fracos do que ele em um estado de intenso desespero e pânico. Além de conseguir cuspir torrentes de fogo de sua boca, as chamas que ele podia gerar também eram tão poderosas que ele podia criar explosões massivas apenas invocando alguns fluxos de fogo. Mas sua maior peculiaridade era de se transformar em um enorme dragão vermelho. Sua batalha contra o Ji-won foi uma das mais insanas de toda a obra, com golpes titânicos e estratégias absurdas. No fim, nem mesmo o Ji-won conseguiu derrotá-lo sozinho, precisando da ajuda dos governantes para exterminá-lo. Antares não foi apenas mais um dos monarcas, ele era o verdadeiro pesadelo da humanidade. E o título do ser mais forte do Solo Leveling é para os Monarcas das Sombras, Washborn e Sung Ji-won. No caso do Washborn, ele é o verdadeiro criador do poder que Sung Ji-won herdou. Sendo o primeiro monarca das sombras, ele foi na realidade o mais forte de todos os monarcas. Mas ao perceber que não concordava com o propósito de destruição dos outros, decidiu se rebelar. Ele criou um exército de sombras, uma legião de mortos-vivos imparáveis, que o tornou uma ameaça não apenas para os monarcas, mas também para os governantes. Seu poder era tão grande que nenhum ser vivo era capaz de vencê-lo, até que Sung Ji-won herdou sua força, superando e se tornando o monarca mais poderoso de todos. Ele possuía quase todas as mesmas habilidades como os outros dessa lista, mas acima de tudo, possuía um controle absurdo sobre as sombras e a escuridão, e podia remodelá-las em qualquer forma que desejasse, como armas e roupas. E um de seus poderes mais roubados era a capacidade de extrair sombras dos cadáveres de seus inimigos e adicioná-las ao seu exército. Com isso, ele era capaz de usar sombras como portais para viajar grandes distâncias em um instante. E aí, concorda com esse ranking? Pra você, quem foi o monarca mais insano de Solo Leveling? Comente aqui embaixo e me diz se mudaria alguma posição. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixe seu like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo épico pra vocês. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E agora mesmo tá aparecendo outro vídeo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!